Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre texto descritivo, ou seja, um texto que faz descrições, como o próprio nome já diz. Faz descrições do quê? Faz descrição das coisas, dos substantivos. Pois é, o texto descritivo é um texto rico em substantivos, ricos em nomes, porque o substantivo é uma classe gramatical que dá nome às coisas, nome a objetos, nome a pessoas, nome a lugares. E o texto descritivo também traz muitas caracterizações das coisas, por isso que ele é chamado descritivo, porque traz muitos adjetivos. O que são adjetivos? São qualidades, atributos dos substantivos. O texto descritivo é como se fosse uma memória, um retrato fiel daquilo que está sendo falado. Ou seja, se a gente ouvir, a gente sabe sobre o que está sendo falado nos mínimos detalhes. Por isso, quem escreve tem que ser um bom observador. Hoje, nós vamos trazer um texto descritivo especial, um texto escrito por um autor muito antigo, um autor chamado Viriato Corrêa. Vocês conhecem esse moço? Olha só, se eu contar um pouquinho da história dele para vocês com detalhamento, vocês vão saber quem é ele, não é? Por isso eu trago o texto chamado biografia. Biografia é um texto que detalha, que explica sobre essa pessoa, sobre o Viriato, e dá detalhamentos que vocês podem reconhecer e saber quem é ele. Vamos lá? Advogado, político, escritor e jornalista brasileiro nascido em Pirapemas, em Maranhão. O Viriato Corrêa, ele entrou para a política, elegeu-se deputado estadual em 1911 e depois deputado federal pelo Maranhão em 1927. Afastou-se da prática política depois de ter sido preso em 1930 pela Revolução Getulista e partiu para a literatura, onde escreveu romances, peças teatrais, livros para crianças e crônicas históricas. Foi membro da Academia Brasileira de Letras e morreu no Rio de Janeiro em 10 de abril de 1967, aos 83 anos. Viu como vocês conheceram um pouquinho do nosso Viriato Corrêa? Não deu para saber melhor sobre quem é ele? E olha que eu não trouxe características físicas. Eu trouxe apenas características históricas de quem era esse moço aqui. Mas, na verdade, nós vamos falar sobre um livro dele chamado Cazuza. Vocês já leram? Acho que não, porque é um livro muito antigo. Mas eu vou trazer alguns trechinhos do livro Cazuza, porque é um livro cheio de detalhes. O menino Cazuza, que é o próprio narrador, ele conta a história dele, mas rica em detalhamentos, rica em descrições. Então eu vou trazer para vocês, porque esse menininho conta a história de uma época muito complicada na escola. E muitas coisas que ele fala a gente ainda vê hoje. Vamos lá para o resumo do livro? Resumo do livro. Resumo do livro também é um texto descritivo. Por quê? Porque a partir do resumo eu vou saber se eu quero ler ou não quero ler o livro. Porque ele vai trazer os detalhes, minúcias, para me incentivar a ler o livro ou não. Vamos ver como é que é o Cazuza? Cazuza é um livro infanto-juvenil escrito por Viriato Corrêa e publicado pela primeira vez em 1938. Viu como ele é antigo? O livro relata as vivências do próprio autor, o maranhense Viriato Corrêa, que foi membro da Academia Brasileira de Letras. Ou seja, esse livro fala um pouco da história do Viriato também. Cazuza é um menino que vive em um lugarejo do Maranhão, no final do século XIX, e realiza seu grande desejo de entrar na escola. Mas o primeiro dia de aula é uma grande decepção, pois ele se depara com um ensino rígido que usa a punição como principal ferramenta para controle dos alunos. E Cazuza fica muito confuso. O livro é uma crítica social ao tratamento rígido que os alunos recebiam desde o primário no Nordeste brasileiro no século XIX e século XX. Eu te convido a ler esse livro. Eu quero que você depois se aprofunde um pouquinho melhor nessa história. É um livro muito interessante que fala um pouquinho da história do nosso país. E agora eu vou trazer para vocês um pouquinho do texto, um pouquinho do livro. Mas é bem pouquinho mesmo. Vocês vão ficar com vontade de ler mais. Olha só, nós vamos falar sobre esse menino. É um menino chamado Cazuza. Quem é Cazuza? Como é que ele se descreve no texto? Não me lembro qual a minha idade quando ficou decidido que no ano seguinte eu entraria na escola.
mas eu deveria ser muito pequeno, não tão pequenino que não pronunciava direito as palavras e ainda chupava o dedo e vestia roupinhas de menina. Eu era uma criança alegre, traquinas e estouvada, que vivia correndo pelo quintal e fazendo estripulias pela casa. Já imaginaram como é que é o Cazuza? Que legal, hein? Ele deve ser um menino muito divertido. O menino Cazuza também descreveu a cidade em que morava, que é a cidade de Pirapemas. Vocês imaginam como é que era essa cidade? Olha só a cidadezinha do Maranhão. Ele traz algum detalhamento para a gente saber. Pirapema era um dos lugarejos mais pobres e mais humildes do mundo. Ficava às margens do Itapirucu, no Maranhão, no alto da ribanceira do rio. Uma ruazinha apenas com 20 ou 30 casas. Algumas palhoças espalhadas pelos arredores e nada mais. Nem igreja, nem farmácia, nem vigário. De civilização, a escola apenas. Olha só, dá pra gente imaginar como era Pirapemas, não dá? Será que dá pra gente imaginar mais alguma coisa? Como será que era a escola do Cazuza? Ficava no fim da rua, num casebre de palha com biqueiras de telha, caiado por fora. Dentro, unicamente um grande salão com casas de marimbondos no teto. Chão batido, sem tijolo, de mobiliário apenas os bancos e as mesas estreitas dos alunos, a grande mesa do professor e o quadro negro arrimado ao cavalete. Escola, realmente, não podia ser aquilo. Escola não podia ser aquela coisa enfadonha, feia, triste, que metia medo nas crianças. Não podia ter aquele aspecto de prisão, aquele rigor de cadeia. Escola devia ser um lugar agradável, cheio de atrativos, de encantos, de beleza e de alegria. Vocês já imaginaram essa escola? Ai, que triste, eu já consigo ver. Uma escola feia, enfadonha, triste. Que pena, né? Olha só, também ele fala de um professor, o professor João Ricardo. Como será que era esse professor? Vamos imaginar? Era um homem velho, de bigode branco, óculos escuros, pigarro de quem sofre de asma. Nunca lhe vi um sorriso no rosto. Vivia sempre zangado, com ar de quem está a ralhar com todo mundo. Cara amarrada, rugas na testa. Não devia ser uma pessoa muito legal, não é? Olha a cara aqui do nosso professor. Essa é a ilustração do próprio livro. Eu trouxe para vocês uma ilustração fiel para que vocês imaginassem. Mas só lendo o texto, dá pra gente imaginar a carranca desse professor, não é? Então vamos lá. Quem são essas pessoas? De quem estamos falando? De que lugar? E quais foram os adjetivos que eles trouxeram para cada um? Esses são os substantivos: escola, cidade Pirapemas, Cazuza e professor João Ricardo. São os substantivos do nosso texto descritivo. Mas como é que era essa cidade de Pirapemas? Como será que era ela? Pirapemas era uma cidade pobre, humilde. Esses são os adjetivos da cidade de Pirapemas. E quando a gente fala do menino Cazuza, como é que era ele na nossa história? Estouvado, traquinas, alegre. Eita, ele era tudo isso? Dá pra gente saber e imaginar como é que era esse menino, não é? Estouvado, estabanado, traquinas, muito sapeca e muito alegre. E como é que era, gente, este professor? Vocês imaginam como era o professor João Ricardo? Zangado, velho. Nossa, ele era tudo isso. Que coisa, né? Eu não gostaria de ter um professor zangado, chato, carrancudo. Acho que ele também não. E como é que era a escola? A escola do nosso menino Cazuza. Era uma escola triste, feia e enfadonha. Olha só, cansativa, triste, feia, enfadonha. Coisa que eu tenho certeza que a sua escola não é. Vocês compreenderam bem sobre o que nós falamos hoje? Substantivo, escola. Adjetivo, triste,
feia, enfadonha. Texto descritivo é o texto rico em adjetivos e em substantivos. Gostaram? Estudaram? Compreenderam? Então, na próxima, eu trago mais textos e mais classes gramaticais. Um beijo para vocês e até a próxima!